E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa estatística, né? Aula passada nós trabalhamos bastante a questão das frequências, aquele negócio todo, né? Aí vamos trabalhar agora com a parte das medidas de posição. Mas o que seria isso, né? Medidas de posição, né? Medida todo mundo sabe o que é, mas de posição, como é que funciona isso? Então, vou ver esse exemplozinho aqui que vai ficar bem claro isso que eu quero dizer. Veja bem, dividindo a renda nacional anual de um país pelo número de habitantes, obtém-se a renda per capita, ou isto é, a renda por pessoa, tá certo? Bom, supondo que a renda per capita de um país seja US$ 5.000, pode-se concluir que a distribuição de renda desse país é equitativa, ou seja, é distribuída igualmente entre essas pessoas, entre as pessoas. Bom, é claro que não, né? É claro que não. Porque o que acontece? Pois se ter, por exemplo, metade da população ganhando nada e cada cidadão da outra metade ganhando US$ 10.000, a renda per capita continuaria sendo 5.000, não é isso? Uma parte ganhando nada e outra parte ganhando 10.000. Quando você dividir, obviamente essa renda vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo 5.000, né? Vai ter uma desigualdade aí. Então essa renda per capita não quer dizer que cada pessoa ganha aquele valor, né? Isso aí é numa média. Então, esse exemplo ajuda a entender que é necessário mais de um parâmetro para avaliar a distribuição dos valores de uma amostra de números. Bom, alguns desses parâmetros são as medidas estatísticas, classificadas como medidas de posição ou medidas de dispersão. Nessa aula, a gente vai estudar apenas as medidas de posição e na próxima aula estudaremos as medidas de dispersão, tá certo? Então vejam bem, vamos acompanhar mais uma situação, tá certo? Olha, 3 engenheiros de uma grande indústria testaram o tempo de duração de um tipo de lâmpada. Para isso, deixaram acesas ininterruptamente 9 lâmpadas, certo? O tempo de vida útil em hora das lâmpadas foram 890, 890, 890, 930, 950, 960, 970, 990 e 990, certo? Bom, no rótulo das lâmpadas que serão vendidas aos consumidores, deve constar o tempo aproximado de vida útil de cada uma, tá certo? Para decidir sobre o número que melhor representava esse tempo, um dos engenheiros escolheu o 890, certo? O outro escolheu 950 e o terceiro escolheu 940. Bom, com os seguintes argumentos, respectivamente. Então, o primeiro, que escolheu 890, ele diz, ó, o tempo de vida mais provável é 890, né? Que é o valor de maior frequência, né? Ele justificou como sendo o valor de maior frequência. E realmente, o 890 é o que mais aparece. Então, como ele é o valor de maior frequência, bota lá no rótulo que a vida útil é 890. Já o outro, ele diz o seguinte, ó, o valor 950 é o melhor por estar exatamente no ponto médio do rol. O que seria o rol, né? O rol é essa sequência de números aqui, ó. Repare que essa sequência de números, ela está em ordem crescente, certo? Em ordem crescente, ó. 890 é o menor, 990 é o maior. Então, sempre que essa distribuição de frequências estiver em ordem crescente ou decrescente, certo? A gente vai chamar essa distribuição de rol, tá certo? Então, vai precisar saber disso. Porque geralmente nas questões, essa distribuição é dada embaralhada. Aí, para poder resolver, vocês vão ter que fazer esse rol, colocá-las em ordem crescente ou ordem decrescente, tá certo? Então, colocando em ordem crescente, o termo central foi 950. Como são 9, né? O central vai ser o termo 5. O termo 5 é 950, tá certo? Bom, o terceiro já diz o seguinte, ó, o valor 940 é o melhor, pois somando todos os tempos de duração das 9 lâmpadas e dividindo a soma por 9, obtemos 940. Ou seja, ele somou tudo, somou os 9 termos e dividiu por 9. O resultado deu 940. Ou seja, cada um teve um argumento que, de certa forma, é convincente, não é isso? Bom,
Observe que cada escolha é fundamentada em argumentação lógica e convincente, como eu disse, certo? Em estatística, os três números escolhidos pelos engenheiros são chamados respectivamente de moda, né? O primeiro é a moda, porque é a moda, porque é o que mais aparece. O segundo é a mediana, por que mediana? Porque é o termo do meio, certo? O segundo é o termo do meio, certo? E o terceiro é a média. Por que a média? Porque ele somou todos os termos e dividiu pela quantidade de termos. Mas é claro que nessa situação, a maneira mais adequada é a média mesmo. É você ter lá uma amostra e fazer a média entre os resultados. Aí você vai ter um tempo médio, né? O chamado tempo médio de duração de uma determinada lâmpada, tá certo? Então vamos trabalhar nesse início com a média aritmética. O que é média aritmética? Né? Em resumo, é você pegar os valores, somá-los e dividir pela quantidade de valores. Isso vocês são acostumados a fazer. Como é que você sabe que se passou de ano? Você soma suas 4 notas e divide por 4. Se o resultado der 5 ou mais, você vai estar aprovado. Menos que 5, recuperação, não é isso? E na recuperação, pega a sua nota da recuperação, soma com a sua média e divide por 2. Deu 5 ou mais, passou. Deu menos que 5, reprovou, né? Mas isso não vai acontecer. Mas vamos lá. A tabela abaixo mostra o número de gols marcados nos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol. Aí tem aqui, ó, o jogo 1, 4 gols. O jogo 2, 2. E assim vai, né? Até o jogo 6, que ele marcou 3 gols, ok? 3 gols. Bom, aí como é que a gente vai saber a média de gols desse time aí, né? A média de gols vai ser 4 mais 2, mais 0, mais 1, mais 5, mais 3. Como são 6 jogos, vai dividir por 6. Ou seja, dizemos que nessa rodada ocorreram, em média, 2,5 gols por jogo, tá certo? 2,5 gols por jogo. Né? Somamos o número de gols de cada jogo e dividimos por 6, porque foram 6 jogos, tá certo? Bom, aí é como eu disse aqui, a formulazinha da média aritmética, que é você somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, né? Só agora aqui foi uma coisa mais generalizada, vamos dizer assim. Bom, continuando, né? Continuando aqui, a gente vai ver mais alguns exemplos. Ó. Você tem de média aritmética dos números 48 e 54. Basta somar 48 mais 54 e dividir por 2, que deu 51. Se você quiser a média desses 4 números, ó, 7 mais 10 mais 11 mais 18, soma os 4 números e divide por 4, que deu 11,5. Então, média tranquila, é só você somar os números e dividir pela quantidade de números, certo? Mas também existe, viu, gente, a média aritmética ponderada. É aquela que tem os pesos, tá certo? Quando você tem os pesos. Isso vocês veem, né, que vocês são terceiro ano, vão fazer o Enem, né, quando vocês forem calcular a nota de vocês lá no Enem. Porque vocês sabem que cada área de conhecimento tem um peso para o curso que vocês querem. Se você quer um curso por exemplo, de medicina, é claro que a área de ciências da natureza vai ter um peso maior do que a área de matemática. Agora, se você quer um curso de engenharia, obviamente que a sua nota de matemática vai ter um peso maior sobre a nota de ciências da natureza. Então, a nota de vocês vai depender do curso que vocês escolherem. Então, veja bem esse exemplozinho aqui. Ó. A tabela abaixo mostra o número de gols marcados nos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol. Tem aí 10 jogos, certo? E o número de gols marcados em cada um dos 10 jogos, tá certo? Então observem que há uma repetição em algumas situações. Ó. A gente vai observar que quando eu pego aqui ó, jogos que teve apenas um gol, são 3. Ó. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Então, vou ter 3 jogos de apenas um gol. Mas, quantos jogos com 4 gols? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 jogos com 4 gols. Mais 2 jogos
que não tiveram nenhum gol, 2 vezes 0. Para um total de jogos de 10 jogos, tá vendo? Por que 10? 3 de um gol, 5 de 4 gols, mais 2 de nenhum gol. 3 mais 5 mais 2, 10, tá vendo? Por isso que a gente divide por 10. Então, esse 3, esse 5 e esse 2, né, que aparecem, é o que a gente chama de pesos, são os pesos, que é a quantidade de vezes que um termo aparece. Então, o 1 apareceu 3 vezes, então o 1 tem peso 3. O 4 apareceu 4 vezes, então 5 vezes, desculpem, então vai ter peso 5. E o 0 apareceu 2 vezes, vai ter peso 2, tá certo? São chamados pesos, que é a quantidade de vezes que um elemento se repete dentro de um rol, vamos dizer assim, tá certo? Então aqui, ó, como ele diz aqui, ó, o número 2 e 3, né, 2 e 3 é chamado, desculpem, 2,3 é chamado média aritmética ponderada dos números 1, 4 e 0, com pesos, ou fatores de ponderação, 3, 5 e 2, né? 3 mais 5, 8, mais 2, 10. Por isso que a gente dividiu lá naquela hora por 10, tá certo? Aqui a formulazinha é que é só você pegar um valor e multiplicar pelo seu peso, né? E fazer esse somatório de cada valor multiplicado pelo seu peso. E depois dividir pelo somatório dos pesos, tá certo? É bem semelhante ao anterior. Mas vamos pegar aqui exemplozinho resolvido, né? De média. Essa aqui é a média aritmética. Você pega os rendimentos de uma aplicação financeira em 4 dias foram 45,20, 52,34, 48,22 e 42 reais. Qual foi o rendimento médio diário dessa aplicação nos 4 dias? Rendimento médio é só fazer o quê? A média. É só pegar os 4 valores e dividir por 4, tá vendo? Somamos os 4 valores, deu 187,76, que dividido por 4 deu R$ 46,94. Esse é o rendimento médio dessa operação financeira, tá certo? Vamos para outro exemplo. A tabela mostra a distribuição de frequências das áreas construídas em metro quadrado das 10 residências de um condomínio, né? Então tem aqui, ó. Agora aqui o que acontece? Das classes, né? Entre 250 e 276, nós temos 3, a frequência é 3, nós temos 3 residências. Entre 276 e 302, 3 também. 2 residências de 302 a 328 e 2 residências de 328 a 354, ou seja, um total de 10 residências, ok? Como é que a gente vai fazer para achar essa média, né? Porque ele quer calcular a área média de cada residência desse condomínio, né? Ele vai calcular a área média. Então o que nós vamos ter que fazer, como tem essas classes aí? Primeiramente, achar o valor médio de cada classe. Como é que você acha o valor médio de cada classe, né? O ponto médio de cada classe. É pegar os seus extremos, somar e dividir por 2, ó. Em cada classe, né, para achar esse ponto médio, esse valor médio, a gente está somando e dividindo por 2. Cada uma das classes. Ó. Soma, divide por 2. Acha o ponto médio, Certo? Com esse ponto médio, nós vamos utilizar os pesos, né, que é o número de residência de cada classe. Então aqui, ó, nesse aqui nós temos peso 3. Então por isso que ficou 3 vezes 263, depois 3 vezes 289, 2 vezes 315 e 2 vezes 341. Quem são os pesos? 3 mais 3 mais 2 mais 2, totalizando 10, tá vendo? Totalizando 10. Então, fazendo as multiplicações, né? Depois você soma e divide pelo somatório dos pesos, deu 296,8, né? Lembrando que aqui primeiro tem que fazer as multiplicações, viu? E depois a soma. E por último, que vocês vão dividir, é óbvio, né? Tá certo? Bom, continuando aí com as nossas medidas de posição, a próxima medida vai ser a chamada mediana, gente. É bem mais tranquila a mediana, tá certo? Porque a mediana, o que você tem que fazer? Vai ser dada uma distribuição de frequência para vocês. Vocês vão fazer o roll, né? Que é colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. E observar o valor ou os valores centrais. Né? Por quê? Se for
Se for um número par de valores, nós vamos ter dois valores centrais. Se for um número ímpar, nós vamos ter apenas um valor central. E como é que a gente vai fazer nesse caso? Sendo ímpar, basta pegar o quê? A gente vai fazer o quê? A média desses dois valores centrais. Se for uma quantidade par, a gente vai apenas pegar o valor central. Certo? Aí para saber isso, como é que faz? Onde é que está esse valor central, né? Que ele fala aqui, ó. Para saber o valor central, né, se for par, basta pegar aquele total de elementos, né? Se for ímpar, desculpem. Se for ímpar, basta pegar o total de elementos do rol, somar 1 e dividir por 2, certo? Para saber aquele valor central, ou os valores centrais, né, que são 2, né? Ou melhor, se for ímpar é 1, se for par são 2. Mas se for par, basta pegar e dividir por 2. Mas a gente vai fazer exemplo aqui para ficar melhor entender isso. Ó, considere o rol com o número ímpar de termos. Ó, tá vendo? Tem um número ímpar de termos, tem 7. Então, 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Então, a mediana vai ser o quarto termo, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é 14. 14 é o termo central. Se 14 é o termo central, ele vai ser a mediana. Tá vendo? Simples assim. Ah, e se for uma quantidade par de elementos? Então, se você considerar um rol com um par de elementos, ó, o que vai acontecer? Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 2 não dá 4? Então você vai lá. 1, 2, 3, 4. Mas o que acontece? A mediana não vai ser o 19. Na verdade, nós vamos ter dois termos centrais aqui, ó, o 19 e o 22. Ó. O 19 e o 22 vão ser dois termos centrais. Então, para achar a mediana, basta fazer o quê? Somar e dividir por 2. Fazer a média aí. Ó. 19 mais 22 dividido por 2. A mediana, então, vai dar 20,5. Ou seja, em resumo, se for um número ímpar de elementos, basta pegar o termo central. Se for um número par de elementos, né, par, pega os dois termos centrais, soma e divide por 2, tá certo? Bom, a moda é o mais fácil, né? Para você fazer a moda, você faz o seu rol, né? Coloca lá em ordem crescente, ordem decrescente, e basta observar o termo que mais aparece, né? A moda vai ser o termo que mais vai aparecer, tá certo? Em uma amostra cujas frequências dos elementos não são todas iguais, chama-se moda e se indica por MO todo elemento de maior frequência, ou seja, o que mais aparece. Maior frequência é o que mais aparece. É claro, se repetir, pode acontecer de ter duas modas. Se tiver duas frequências repetidas, né? Cada elemento aparecer 3 vezes, por exemplo. Aí cada um desses elementos vai ser moda também. Pode ter mais de uma moda, pode ter várias modas, certo? Então aqui, ó, a amostra, ó, 2, 6, 4, 6, 4, 6 e 5. A moda vai ser 6, ó, porque o 6 é o elemento que mais aparece, tá certo? Já nessa amostra aqui, o que acontece, né? O que vai acontecer? A moda vai ser 4 e a moda vai ser 7. Porque ó, o 4 aparece 1, 2 vezes. E o 7 também 2 vezes. Então, nesse caso aqui, nós temos uma amostra bimodal, porque ela vai ter duas modas, tá certo? Dois valores com frequências iguais, tá certo? De maior frequência, é claro, né? E aqui, ó, nesse caso aqui, ó, essa amostra 1, 8, 3, 5, 0, 2, 7 e 4. Ela não vai ter moda, porque cada elemento aparece uma única vez, tá vendo? Como cada elemento aparece uma única vez, né, não tem moda, pois todos os elementos têm a mesma frequência, né? Até a gente chama de amodal, né? Amodal, porque ela não vai ter uma moda, tá certo? Bom, vamos para os exercícios resolvidos aí para a gente fixar esse conhecimento, tá certo? Ó, nesse primeiro nós temos dois países, A e B, de 100 milhões de habitantes cada um, tem a mesma renda per capita mensal. As tabelas abaixo descrevem a distribuição de renda entre os habitantes desses países. Tá? Então você tem o país A e o país B. Certo? No país A, nós temos 90 milhões de habitantes recebendo R$ 400 e 10 milhões de habitantes recebendo R$ 16.400. Tá certo?
Bom, no país B, vocês têm 60 milhões de habitantes recebendo R$ 1.500, enquanto vocês têm 40 milhões recebendo R$ 2.750. Obviamente, eles têm a mesma renda per capita, beleza, tem. Mas, obviamente, o país A tem uma desigualdade maior com relação ao país B, né? Porque tem muita gente recebendo pouquinho e pouca gente recebendo muito, né? Aqui há uma equiparação melhor de salários no país B, né? Mas vamos lá. Calcular a renda per capita mensal de cada país. Como é que calcula a renda per capita mensal? Seria a renda média. Então nós vamos ter 90 milhões recebendo 400, tá vendo? Então o peso é 900 milhões, 90 milhões, desculpem. 90 milhões recebendo 400, mais 10 milhões recebendo 16.400. 90 milhões mais 10 milhões dá 100 milhões, tá vendo? Então multiplicando e depois dividindo, 2.000. A mesma coisa no país B, ó. 60 milhões recebendo 1.500 e 40 milhões recebendo 2.750. Então, fazendo as multiplicações e somando e depois dividindo por 100 milhões, nós vamos ter também 2.000. Tá vendo? Dois países, né, com desigualdades diferentes, mas que têm a mesma renda per capita. A gente já percebe então que essa questão de renda per capita, se ela for alta, não quer dizer que o país é desenvolvido, né? A gente tem que observar outros valores, né, também para poder observar o desenvolvimento desse país. Agora vamos para a mediana. A mediana das rendas mensais de habitantes de cada país, no caso do país A, como é que achou essa mediana? Repare que são 100 milhões de habitantes, né? 100 milhões, né? Vamos supor que são 100 habitantes, vamos supor assim, né? 100 habitantes. O que acontece? Um número par de habitantes. Então 100 dividido por 2 vai dar quanto? Não vai dar 50? 100 dividido por 2 não vai dar 50? Quando eu coloco os valores em ordem crescente, o que vai acontecer? Eu vou repetindo. O valor 400, 90 vezes. E o valor 16.400, 10 vezes. Então, o que vai estar na posição 50, na 50ª posição? Vai ser valor 400 ou vai ser valor 16.400? Obviamente vai ser valor 400, porque até o 90 é 400. Então o 50, que é a metade, né, o meio termo, vai ser 400. Tanto 49, ou tanto 50 quanto 51, né, porque é um número par de valores, né? Tanto 50 quanto 51, vai ser 400. Então, 400 mais 400, 800, dividido por 2, 400. Essa vai ser a mediana do país A. Raciocínio análogo nós vamos ter aqui no país B, né, que nós vamos ter 60 valores no valor de 1.500 e depois nós vamos ter 40 valores no valor de 2.750. Mas de todo jeito, o valor 50, no valor 50 nós vamos ter 1.500, tanto no valor 50 quanto no valor 51. Aí somando e dividindo por 2, novamente aí nós vamos ter aqui a mediana nesse caso, vai ser também, no país B, né, vai ser também 1.500. Então temos 400 para o país A e 1.500 de mediana para o país B, tá certo? Bom, prosseguindo aí, agora ele quer a moda. Essa é mais fácil, né? Porque a moda é o que mais aparece. Então no país A, qual é o salário mais recebido no país A? 400. E no país B? 1.500, tá vendo? Então a moda vai ser 400 no país A e 1.500 no país B. Moda 400 e moda 1.500, tá certo? Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrando mais essa videoaula, né, de medidas de posição. Né? Depois, na próxima aula, nós vamos ver medidas de dispersão, tá certo? Bom, mas aí vai a atividade para vocês no caderno. E qualquer coisa, né, pode entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp para tirar as dúvidas, ok? Beleza? Então, bons estudos e até a próxima.